Hello, guys and girls, how are you? Como vocês estão? Let's go to our English class number 13. Vamos para a nossa aula número 13 do 7º ano. Assunto da aula de hoje: Means of Transportation. São os meios de transporte. Os objetivos propostos para esta aula são enriquecer o vocabulário com nomes dos meios de transporte na língua inglesa. Aplicar verbos de movimento juntamente com as preposições by, on, in, para praticar os meios de transportes na língua inglesa. Means of Transportation. Morar fora ou apenas passar alguns dias em outro país requer uma imersão completa no cotidiano da região, o que inclui o uso de restaurantes, serviços úteis e, principalmente, meios de transporte. Normalmente, nós conversamos sobre isso em sala de aula, não apenas quando vamos para outros países, mas sim quando vamos em regiões diferentes da que vivemos. Nós precisamos saber se, por acaso, vamos gostar da comida que nos é servida naquele lugar, se nós vamos conseguir ir aos pontos turísticos ou lugares que gostaríamos de viajar a pé ou usando um meio de transporte, o valor, outros serviços que vamos precisar, como farmácia, por exemplo, se passarmos mal, se formos a algum lugar que possa haver queimaduras solares e assim por diante. Precisamos sempre saber de todos os pontos quando vamos a algum lugar, dentro do nosso país ou até mesmo fora. Afinal, você precisa se locomover para realizar todas as suas atividades, e nem todos os pontos são alcançáveis a pé. Por isso, é importante adquirir o vocabulário contendo os principais meios de transportes, marítimos, terrestres e aéreos. Mas, além disso, é imprescindível saber como utilizar este vocabulário no seu cotidiano. Means of transport or means of transportation, tanto faz, são os meios de transporte. É um termo usado para distinguir os diferentes meios de transporte ou o transporte de pessoas ou mercadorias. Os modos de transporte são por ar, água e terra e incluem trilhos e ferrovias, estradas e transportes off-road. Então, a gente percebeu, quando fala de meios de transporte, a gente acaba lembrando aquele que mais utilizamos. Mas temos uma vasta quantidade de meios de transporte a utilizar e que pessoas usam todos os dias ao redor do mundo. Nós vamos começar, então, por Sea Transport, que são os transportes marítimos. Como falamos as palavras que transportam as pessoas pelo mar ou pela água. Então, vamos começar com o primeiro. Boat, que é barco. Boat. Eu sei que a escrita está de uma forma e a pronúncia é de outra, mas então tente memorizar. Boat. Vamos agora para ferry. Ferry, que seria a balsa. Em alguns lugares aqui do nosso estado, nós utilizamos balsa, sim. É bastante legal de nós conhecermos outros tipos. Então, ferry é a balsa. Nesse caso, o ship, o barco ou um navio de grande porte, ship, ele é de transporte de mercadorias na maioria das vezes, não no transporte de pessoas. Com esse tamanho todo, é claro, não é? Então, ship é barco. Vamos para motorboat, que é uma lancha. Motorboat seria, então, traduzindo ao pé da letra, um barco motorizado. A lancha faz isso. Motorboat. Vamos para land transport, que são os transportes terrestres. Land transport. O primeiro a gente já conhece. Car, que é o carro. Car. O segundo, também usamos bastante a bicycle ou bike, que é a bicicleta. Bicycle, bike. Nosso conhecido também, bus, que é o ônibus. Bus, ônibus. Aqui no nosso país, nós não temos os ônibus circulares, normalmente que carregam as pessoas todos os dias, né?
com 2 andares. Nós temos alguns buses que são que chamamos de executivos, por exemplo, que são de mais andares, mas ainda assim são diferentes desse bus aqui, que é, nesse caso, de Nova York. Ou aqueles outros também vermelhos que conhecemos da Inglaterra, não é? Então, este bus. Nós não temos na maioria das cidades. Eu sei que em cidades grandes, como Rio de Janeiro, tem sim streetcar aqui no Brasil, mas em outros países é mais comum. Então, o bondinho ou o bonde, streetcar. Streetcar. Subway. Subway, metrô. Nas cidades grandes, como São Paulo e Rio de Janeiro, existem subway, que é muito legal. Eu não andei ainda de subway, não posso dizer para vocês como é a experiência, mas ainda quero andar. Então, subway. Esse é bastante conhecido nosso também, que pode ser chamado de taxi ou cab. Cab é mais nos Estados Unidos. Taxi or cab, que é o táxi. Train. Esses tipos de trem, eles são utilizados na Europa, né? Vocês podem perceber que são trens muito modernos. Não são os trens que nós conhecemos aqui. Os nossos estão um pouquinho menos atuais, mas ainda assim bastante utilizados. Train. Train. Truck. Truck, que é o caminhão, que transporta mais mercadorias que pessoas. A gente pode observar que o Brasil tem uma grande quantidade de trucks, caminhão, truck. E agora podemos utilizar a van como furgão ou van, que a gente conhece, para transporte de mercadorias ou transporte de pessoas. Então, van. Agora vamos para air transport, que é o transporte aéreo. Air transport. Vamos para o primeiro. Airplane, avião. Airplane. Pode ser dito também apenas como plane, a metade da palavra. Tanto faz, a qual ficar mais fácil para você. Airplane ou plane. Helicopter. Helicopter, que é o helicóptero. E ele é um meio de transporte que carrega uma quantidade menor de pessoas, né? Não cabem tantas pessoas dentro de um helicóptero. Helicóptero. Esse não seria tanto um meio de transporte, mas sim mais para passeio. Mas mesmo assim pode transportar. Então, hot air balloon. Hot air balloon. É o balão de ar quente. Hot air balloon. Jet plane. Jet plane, que é o avião a jato, que a gente normalmente eles utilizam para transporte de mercadorias. Jet plane. Agora, vamos ver as preposições para os meios de transporte. A fala e escrita dos meios de transporte requer o uso de preposições, assim como na língua portuguesa. As preposições utilizadas para falar sobre os meios de transporte são in, on e by. A gente precisa de preposição para dizer que foi de carro ou foi a pé. Então, normalmente vai precisar em todas as línguas. Na língua inglesa não é diferente. Então, olha só. Quando utilizamos a preposição on, quando inferimos que uma pessoa está dentro de um determinado transporte e pode andar dentro dele, normalmente, como bicicletas ou ônibus. Vocês vão dizer para mim, mas teacher, como que eu vou andar dentro de uma bicicleta? Mas eu consigo ficar em pé na bicicleta ou consigo fazer movimentos. No caso de ficar dentro dele, como metrô, avião, ônibus e etc. Então, nós vamos usar on, ok? On the bus, on the airplane, on the subway, certo? In. Quando inferimos que a pessoa está dentro de algum transporte específico. Então, olha lá. In the car. E lembra que ela não pode se movimentar dentro do carro. Até pode, né? A gente sempre dá um jeito. Mas, enfim, o correto é que se use assim, com a preposição in. In the car, tá?
E a palavra by, que é de nesse caso, usado para indicar como a pessoa chegou até determinado local ou meios gerais de transporte. Então, I go by bus. Eu vou de ônibus. I went by bike. Eu fui de bicicleta. Eu cheguei lá pela bicicleta. A única exceção é para quando alguém vai a pé. E aí usa-se on foot, porque aí você foi sobre o seu pé. Mas hoje em dia já é possível ouvir pessoas dizendo to go by foot. Lembra que a teacher sempre fala que existem mudanças. As pessoas fazem mudanças porque adapta-se melhor, não é? E com o passar do tempo, deixa-se de haver exceções e pode-se usar de forma correta. Embora em uma prova, por exemplo, essa não seria a opção correta, gramaticalmente correta para você utilizar, certo? Seriam mais ou menos como a gente fala, que são as exceções na língua falada. Quando você precisa usar ela numa prova, quando é sobre gramática, é melhor que se use então on foot do que by foot, certo? Olha alguns exemplos para vocês. When does the bus for Fortuna leave? Quando parte o ônibus para Fortuna? Ou quando o ônibus para Fortuna sai? Normalmente a gente usa a palavra sai, não é? When does this bus arrive in Fortuna? Quando esse ônibus chega a Fortuna? Aqui são algumas expressões que a gente usa para perguntar como vai atravessar ou como vai usar aquele meio de transporte. Where can I take a bus to go downtown? Onde eu pego um ônibus para ir ao centro da cidade? Olha que informações importantes que a gente tem aqui também. Mesmo que você não saiba toda a gramática ou não seja fluente ainda na língua inglesa, você ainda assim pode utilizar essas perguntas. Mas, teacher, o que eu vou saber se ele for responder? Você também pode usar as respostas, que eles, normalmente, a gente ensina pergunta e resposta, para você não ficar perdido, ou as pessoas com quem você está não ficarem perdidas, não é? Então, where can I take the bus to go downtown? Onde eu pego o ônibus? Onde eu encontro um ônibus para ir ao centro da cidade? Where can I rent a car? Onde eu posso alugar um carro? Olha que legal! Where can I get a taxi? Onde eu posso pegar um táxi? Então, você tem várias formas de pedir. E isso também muda bastante, galera, na região onde você se encontra. Nem sempre do jeito que a gente ensina aqui é a forma como aquela região fala. Claro que eles vão entender, não há problema nenhum em você falar algumas dessas frases. Mas nem sempre é a forma com que eles realmente usam no dia a dia, certo? Então, eu espero que vocês tenham gostado e que vocês possam aproveitar para enriquecer o vocabulário de vocês. Não apenas com as palavras dos meios de transporte, mas também com as expressões usadas junto com elas. As perguntas de como utilizá-lo e as preposições, certo? Não esqueçam de fazer o seu homework, a sua tarefa de casa, porque é muito importante para tudo aquilo que você aprendeu na sala de aula ou no nosso material, para que você grave, memorize. É o complemento de tudo que você aprendeu, certo? So, I hope you have enjoyed the class. Espero que você tenha gostado. See you next class. Bye bye!